Ser que meu avô ficou muito amigo do Carlo e ajudou-o no seu trabalho com os índios. Mais tarde ele se casou com uma jovem imigrante e aqui estamos nós, e o Carlo voltou a se casar novamente. Meu avô disse que não. Que ele nunca se esqueceu da mulher e se achava o causador de seu sofrimento por tê-la trazido para o Brasil em condições tão precárias. Não que outras jovens não quisessem casar com ele, muito pelo contrário. Mas meu avô contava que ele agia assim para se punir da morte dela. Que bom, mãe, que tu me contaste tudo isso. Não sabes o quanto me ajudaste agora. E chegando junto ao pai, fala em voz baixa. Essa é a prova de que eu precisava para não me achar mais maluco. Filho, Deus nunca nos abandona e escreve certo com as linhas tortas. Sorrindo, Giovanna se afasta dos colegas para ir ao encontro de Daniel, que já aguardava ansioso, próximo à entrada do colégio. E aí, entregou o trabalho? Pergunta esta interessada, e sabe quando sai o resultado? No primeiro dia de aula. Estou balançado. Acho que não tenho a mínima chance. O que o pai disse, bate com o que foi realmente pedido pelos promotores. Sem essa, Daniel. Você escreveu super bem. Eu amei. Foi bom você me dar uma cópia. Hoje o tio vai ler, e dá uma risada. Estou doida pra ver a cara que ele vai fazer quando encontrar a história da família. Vai levar um susto. E será que ele não vai ficar aborrecido conosco? Eu deveria ter pedido permissão pra ele. Que nada. Tio Francisco é camarada. Muito mesmo. Tudo pra ele está bem. É verdade. O pai está gostando muito de conviver com ele. E parece que não demora muito e o programa do Amor e Dever será colocado em prática. Tu já sabias? Tô sabendo sim. E eu quero trabalhar junto também. O que você acha disso? Muito bom. Porque eu pretendo fazer o mesmo. Tenho escutado os planos e me entusiasmei. Tem muita atividade. Vai movimentar a turma. Afinal, nessa nossa cidade não existe quase nada para se fazer, bem. A única coisa de que eu sinto falta que é de mais cinemas. Um só é muito pouco. Em Juiz de Fora eu ia sempre. Adoro assistir filmes, também gosto. Mas, sabe? Parece que vão construir outro cinema aqui. Aí, tomara. Será ótimo, exclama esta sorrindo feliz. Já estão quase chegando na casa de Giovanna, quando encontram o padre Francisco também retornando à casa, com uma expressão de grande alegria. Mas que surpresa agradável encontrá-los. Só assim posso caminhar um pouco com vocês. E dirigindo-se a Daniel, comenta, hoje vou ler o que você escreveu. A sua fã achou ótimo. Vou conferir, fala rindo, piscando um olho. Observando o jeito entusiasmado de Francisco, Giovanna pergunta curiosa, tio. Hoje você está mais alegre do que nunca. Alguma notícia boa, menina? Responde sorrindo. Não sabia que era tão observadora, e fazendo uma pausa para deixá-los mais curiosos, ele continua, eu não ia contar. Ia fazer uma surpresa em cima da hora. Mas já que a senhorita curiosa percebeu algo, vá lá que seja. Vocês serão os primeiros a saber, e com os olhos brilhando de felicidade, fica calado olhando para eles, fazendo suspense. Aí, tio. Fala logo. Pede Giovanna, ansiosa. Sabe que eu adoro uma novidade, tá bem? Tá bem. Eu não ia conseguir mesmo ficar calado. Quase tive um ataque de coração por causa dessa notícia. Credo, tio. Deus me livre. Mas conta logo. Vai. Voltando-se para Daniel, que o olhava com muita expectativa, ele pergunta, você conhece o Everton Kramer? Conheço sim. Ele é muito conhecido na cidade. É o agricultor mais rico da região. Por quê? Porque ele acabou de doar um pedaço de campo para o Amor e Dever. Para que possa ser construída uma fazenda onde se realizará o tratamento dos alcoólatras. Não é incrível? Bah, tchê. É demais,
exclama Daniel também entusiasmado. Uau! Maravilhoso, tio. Vamos ter muito trabalho pela frente. Angariar fundos para tal empreendimento não será fácil. Mas nós iremos conseguir. Tenho fé em Deus que não iremos demorar muito, não. Estou ansioso para falar com o seu pai, Daniel. E quero combinar também com ele, para irmos todos juntos fazer um piquenique por lá, para conhecermos o local. O que acham da ideia para o próximo feriado? Ambos, entusiasmados, concordam alegremente. Maravilha, maravilha. O máximo. Bom dia, pastor. Um grupo de paroquianos, formado por 3 moças e 2 rapazes, foi procurar Tomás em sua casa. Viemos aqui para oferecer nossa ajuda na decoração da casa paroquial. Fala um ruivo com jeito de líder. É a primeira festa do amor e dever e gostaríamos de colaborar. Pode ser. Pensamos que, e a jovem gordinha de cabelos castanhos, fala um tanto temerosa, já que é uma festa jovem. Talvez fosse melhor ser enfeitada de acordo com o gosto jovem. O que o senhor acha? Bem, eu conheço vocês e sei que são responsáveis. Acho excelente e muito oportuna a sua oferta. Mas, responde o pastor meio preocupado olhando para a caminhonete estacionada em frente, com o bagageiro carregado até o teto, não pode ser nada que estrague as paredes e tudo mais. Quanto a isso pode ficar descansado, pastor. O interesse é nosso de que essas festas continuem. Não faremos nada errado, afirme o outro rapaz que até então ficara calado. Então acho que vou arriscar, fala sorrindo. Aceito. Teremos carta branca? Pergunta ansiosa outra participante do grupo, para fazermos do nosso jeito e usarmos o piano também. Sim, entretanto com uma condição. Minha mulher vai coordenar o trabalho de vocês. Está bem assim? Melhor ainda. Dona Elisa é muito camarada. E entusiasmados, eles começam a descarregar a caminhonete. Retiram a bateria e fazem a sua montagem próxima ao piano, num dos cantos do salão. Sobre este, colocam um violão e completando, instalam um microfone de pé para alguns jovens cantores. E agora, turma? Vamos aos balões, com umas bombas para pneus de bicicleta, começam a enchê-los. Quando Elisa entra no salão, leva um susto com enorme quantidade espalhada pelo chão, mas aonde vão colocar tudo isso? Não fique assustada, Dona Elisa. Vamos enrolar as colunas com eles, para dar um toque alegre. Mudar esse ar de austeridade. Não quer nos ajudar. Ainda tem a gambiarra colorida para ser colocada. Está bem. Ajudo. Mas vou chamar o meu filho, porque tá faltando mão de obra para tanto enfeite. Pouco antes do meio-dia, estava tudo pronto. Tomás ficou em dúvida se não estaria um tanto exagerado. Entretanto, Daniel, muito animado com o resultado, deixou-o mais tranquilo. Ficou supimpa, pai. Pergunta também para Tilde. Tenho certeza de que ela vai gostar. Surpresa com a transformação da casa paroquial, a filha também aprovou. Está bem de acordo com o gosto dos adolescentes, pai. Acho que a festa vai ser um sucesso. Mas mesmo assim, ele resolveu pedir a opinião de Francisco. Logo após o almoço, o padre foi atender a um chamado do amigo. Assim que foi entrando na casa deste, foi falando com o seu jeito brincalhão. Vim ligeiro porque estou muito curioso, e usa de um termo do folclore gaúcho. Quero ver como ficou abailantado pastor. Este, apesar de achar a graça da piada, retruca temeroso. Tu és impossível, Francisco. Já pensaste se alguém ouve? Se o apelido pega, como é que eu fico? Percebendo a apreensão do amigo, muda o tom, falando sério. Tens razão, Tomás. Desculpa a brincadeira. E apreciando o salão, dá a sua opinião sincera. A turma trabalhou muito bem. Está ótimo. Na verdade fiquei um pouco assustado. A tua opinião para mim é muito importante. Sabes?
Não tenho a tua prática com festas desse gênero, por isso te chamei. Estou rezando para que dê certo. Mas é claro que vai dar certo. Sinceramente gostei mesmo, tu me tranquilizas, amigo. Assim, se tudo correr bem, as reuniões festivas do amor e dever poderão ser em sábados alternados, entre as nossas paróquias. Entretanto, ainda um tanto apreensivo, comenta, apesar de que, certamente, alguns paroquianos irão me crucificar com críticas amargas. Isso é assim mesmo, Tomás. São aqueles que, infelizmente, custam a entender a mensagem de Cristo. O mesmo acontece comigo. Se eu fosse me importar com isso, há muito teria largado a batina. Porém, sorridente, afirma, como diz o ditado: mais tem Deus para dar do que o diabo para tomar. Não é verdade? Concordo plenamente, e um pouco mais confiante, usando igualmente de ditos populares, ele confirma rindo, como estamos unidos na nossa fé, a união faz a força e a fé remove montanhas, nada, nem ninguém, nos afastará da meta que estabelecemos, é assim que se fala e que se faz. Com tempo e paciência, acabaremos por conquistar o apoio da comunidade. Não vê como o casal Berner vestiu a nossa camisa e se prontificou a formar as equipes esportivas. E eles trabalham bastante na academia deles. As pessoas acabarão por compreender que é somente através da evolução espiritual que se poderá vencer o terrível mal da bebida. Porém, o que me preocupa mais no momento é como angariar o dinheiro necessário à construção da fazenda de recuperação aos alcoólatras. Teremos que criar eventos atraentes, a inspiração virá, pode crer. Pois já não conseguimos um grupo de apoio àqueles que estão penetrando neste triste caminho do vício do álcool. Isso nos mostra que as nossas palestras, em linguagem simples e direcionadas aos jovens, já estão surtindo efeito. Tens razão. Essa oferta espontânea de hoje, para decorar o salão, também é prova disso. Então, trate de se animar. Temos a fé como sustentáculo de nosso trabalho, é verdade. E o teu otimismo me contagia, Francisco. Tudo correrá bem. Afinal, bem sabemos que tudo que é feito com amor tende a se expandir. Porém, como nem tudo acontece de imediato como se deseja, infelizmente a frequência festa não foi tão numerosa, conforme eles esperavam. Um tanto frustrados, os dois permanecem sentados ao término da mesma, avaliando o evento. Eu esperava que o salão ficasse lotado, soltando um suspiro fundo. Tomás comenta entristecido, sinceramente que eu esperava que isso acontecesse. Nós dois. Entretanto, acho que o entusiasmo dos que compareceram se tornará na melhor propaganda, para atrair um número maior de frequentadores na próxima vez. Considera Francisco a se levantar da cadeira, com intenção de ir embora, porque, afinal, meu caro, tudo que é novo causa uma certa resistência naqueles que não desejam mudanças. O importante é persistir. Claro. Desistir, nunca. Vai falando o pastor, acompanhando o amigo até a porta de saída. Eu creio que iremos conquistar a nossa juventude, independente de seu credo. Afinal, Deus é o Criador de todos nós. E todos os caminhos que se norteiam pelo amor, levam a Ele. Com toda certeza, e abraçando o amigo em despedida, ele pede, por favor, Tomás, cumprimente a Dona Elisa, por sua coordenação. Foi ótima, e retomando-os ao otimismo, afirma rindo, amanhã será um dia magnífico. E depois de amanhã, melhor ainda. Bendito o feriado que, caindo numa segunda-feira, nos proporcionará um belo piquenique. À sombra de uma florida corticeira, Daniel e Giovanna, afastados dos demais, descansam após o farto lanche. Sabe, Daniel? Olhando este campo tão bonito, sorrindo, ela reforça com gestos o seu comentário, sentada embaixo dessa árvore linda.
após ter lanchado a moda de um autêntico piquenique. Toalha sobre a relva com a comida em cestos de vime. Eu me sinto participante de um filme americano. Não parece? É emocionante. Concordo. Tens razão. Aqui no Sul, não se costuma fazer programas assim. São comuns os acampamentos, quando se dorme nas barracas, passando um ou mais dias. Mas uma tarde só, desse jeito, não é comum. Até que divertido. Que bom que sobraram esses docinhos da festa, e vai retirando um deles, de uma pequena cesta a seu lado. Lá eu não comi quase nada. E estão deliciosos. Puxa! Como a turma da igreja doou comida pra a festa. Foi incrível. E teria sobrado mesmo que a casa tivesse lotado. Foi uma atitude 100%, não é mesmo? E olhando para os pais que conversavam animados com Francisco e a mãe de Giovanna, Daniel comenta: olha só como aqueles ali estão se entendendo bem. Que bom! A mãe disse que encontrou uma amiga na Dona Elisa, olhando satisfeita para eles, pergunta em seguida: mas por que sua irmã não veio ao piquenique? Ficou em casa aguardando o telegrama do Ans. Só pensa nisso. Ele responde rindo, está uma chata de tão saudosa. Mas também ela não tem certeza do dia em que ele vai chegar, não é? Deve estar contando os dias, ansiosa para vê-lo. Nesse momento a atenção dos dois é atraída por Francisco que, levantando-se da cadeira, gesticula animado, andando de um lado para o outro, apontando o espaço distante. Os demais ouviam atentos, comodamente sentados nas cadeiras portáteis, sob o denso capão. Assim protegidos do sol quente, aproveitavam o frescor que subia da sanga cristalina, que corria por entre as árvores. O que será que tio Francisco está apontando tanto? Indaga Giovanna curiosa. Aposto que está falando sobre a construção da fazenda. Fazendo planos mil. Pressupõe Daniel. Deve ser isso. Mas não vai ser fácil realizar esse projeto. Vai ser preciso muito dinheiro, vamos ter que trabalhar bastante. Ontem o pai acordou meio desanimado por causa da festa. Se de graça não encheu, como será quando for festa cobrando o ingresso? Mas o tio Francisco tem uma certeza tão forte dentro dele, de que tudo vai dar certo, que de repente, vai acontecer mesmo. Tô torcendo pra isso. E pensando bem, a festa foi muito boa. Só não tava cheia, porque foi a primeira. Mas, deixa pra lá, e sorrindo, ele olha com admiração para ela, mudando de assunto. Então, escondendo de mim o teu talento com o violão. Levei um susto, quando te vi tocar. Adorei. Adorei mesmo. Mas por que nunca me contaste que tocavas tão bem? Rindo envaidecida, ela explica, porque tinha medo que você me achasse convencida. E como não tinha tido ainda a oportunidade de mostrar, fiquei calada. Mas eu adoro música. Aprendi a tocar ainda menina com o meu pai. Ele tocava e compunha muito bem. Com os olhos tristes de repente, ela deixa escapar a dor que guarda em seu coração. Sinto tanta falta dele, Daniel. Eu o adorava. Nós tocávamos juntos e às vezes, eu compunha uma musiquinha. Ele me incentivava ajudando e corrigindo o que precisava, e sem conseguir mais conter a mágoa, lentamente, lágrimas começam a descer em silêncio sobre sua face. A saudade dói demais, dói muito mesmo. Segurando a mão dela, ele procura confortá-la, mas eu aprendi que quando morremos, não nos separamos para sempre. Apenas nos afastamos fisicamente por um tempo curto, perante a vida eterna. Pensa bem, Giovanna. O que são 100 anos em relação à eternidade? Talvez não representem nem fração de segundo na escala do tempo eterno. Concordas? Pode ser. Mas é difícil, muito difícil a separação, responde com voz ainda carregada de tristeza. Entretanto, após alguns instantes, enxugando as lágrimas, sorri timidamente para ele. Isso,
Ele fala de um jeito carinhoso, enxuga essas lágrimas e acredita que teu pai está bem e que continuará sempre a teu lado. Os espíritos que se amam de verdade, permanecerão sempre juntos para todo sempre. Engraçado. Meu pai sempre dizia isso também. Parece até que ele estava adivinhando que não ficaria conosco por muito tempo. Respirando fundo, ela sacode um pouco a cabeça, como se estivesse afastando as tristes lembranças de sua mente. E olhando para Daniel, volta a sorrir. Que pena que eu não trouxe o meu violão. Gostaria de tocar um pouco agora para você ouvir. E por que não trouxeste? Tolice minha. Fiquei com receio de que você me achasse muito exibida. Que bobagem. Eu adoraria. Sabe, Giovanna, a música para mim é muito importante. Eu sinto como se ela fizesse parte de mim. Mas o que me espanta é que eu não consigo tocar nada, nenhum instrumento. Acreditas? Que coisa estranha. Não pode ser. Você não deve ter feito esforço para aprender. Não estás me chamando de preguiçoso, não é? Pergunta brincando, porém temeroso, no íntimo, de que ela o julgue assim. Não, seu bobo, rindo, ela o tranquiliza. Eu sei que você não é preguiçoso. Apenas acho impossível uma pessoa gostar tanto de música e não saber tocar nada. Mas não se preocupe não, tá? Ambos ficam calados apreciando o panorama. Ao longe, um gado pastava e um cavaleiro cavalgava entre eles. Giovanna, observando isso, comenta, para ser perfeito este piquenique, tinha que ter uns cavalos para que a gente pudesse sair galopando, por este campo afora. Ainda bem que não tem, fala aliviado Daniel, não gosto muito de andar a cavalo. Espantada ela olha para ele, não acredito. Gaúcho. E ainda por cima, com todo esse sangue de índio, não gosta de montar. Achando graça do espanto dela, ele ri. Giovanna, tu vais muito mesmo ao cinema. Eu sou descendente de Guarani e não de Apache. E gaúcho, eu sou por acaso. Os dois caem na risada e, se levantando, ela puxa Daniel pela mão e num tom autoritário, convida, vamos deixar de moleza e caminhar um pouco. Aproveitando esse vento que está começando a soprar, vamos fazer de conta que estamos galopando por sobre esse campo sem fim. Terminaram as férias e com o início das aulas, chegara finalmente o resultado do concurso literário. Daniel, da mesma forma que os colegas, aguardava ansioso a comunicação da diretora. Durante o recreio, os alunos não falavam de outra coisa. A expectativa era grande. A maioria, ciente de suas limitações, fazia apostas sobre o ganhador, divididas entre os melhores da classe. E Daniel estava entre estes. Apesar da confiança que tinha nele mesmo e do desejo intenso de vencer, estava temeroso de um fracasso. O pai estava certo. Eu não escrevi exatamente o que eles pediram. Mas, que meleca! Eu acho que tá bom o que eu fiz. Mas não adianta eu esquentar a minha cabeça agora. O que eu fiz, tá feito. Pensando assim angustiado, ele resolve se afastar um pouco dos companheiros. Vai até o campo de futebol, sentando na arquibancada. Se eu perder logo de saída na minha escola, não terei oportunidade de mostrar a todos que um bugre é tão capaz quanto eles. Não entrei nessa pensando na Kodak, ou por vaidade. Jesus sabe. Ele vê dentro de mim. Eu só quero que valorizem a minha raça. Entretanto, a ansiedade que está sentindo é tão grande, que resolve caminhar um pouco pelo campo, para se acalmar. Passando por trás da goleira, ele para, falando baixo para si mesmo, eu preciso fazer esse gol. Eu sei que não sou apenas bom de bola. Sentindo-se mais aliviado, ilumina o rosto com um sorriso maroto. E, calmamente, vai retornando ao pátio do recreio, pensando bem. Nada mal ganhar uma Kodak novinha, cheia de filmes. Vou poder tirar uma porção de fotos da Giovanna.
e ao ouvir a campainha tocar anunciando o retorno à sala de aula, apressa o passo. Quando as aulas finalmente terminam, a ansiedade é geral. Os alunos reunidos em profundo silêncio aguardam a fala da diretora. Esta, com o desejo de minimizar a decepção dos perdedores, começa elogiando a todos. Em primeiro lugar, quero parabenizar a turma pelo excelente desempenho geral. Estou realmente impressionada com o alto gabarito dos trabalhos. Gostaria de poder premiar a todos por seu esforço. Porém, precisamos de um único vencedor. Portanto, ela faz uma pausa, aumentando a ansiedade dos competidores. A essa altura poderia-se ouvir uma mosca voar, tal era o silêncio da turma. Portanto, a mesa julgadora escolheu o aluno que melhor expôs os fatos com correção de datas e nomes, conseguindo transmitir assim, com fidelidade absoluta, a nossa história. Ele é. O coração de Daniel dispara, prendendo a sua respiração. Rodolfo Schwartz. E eu peço uma salva de palmas para ele. Foi como se o teto da sala caísse sobre Daniel, derrubando-o ao chão. Fazendo um esforço para não demonstrar a enorme frustração, junta suas palmas aos demais, enquanto o vencedor, exuberante de felicidade, fica em pé. Levantando o braço com o punho cerrado, girando sobre si mesmo, agradece a ovação. Pedindo silêncio, a diretora chama o aluno. Vem até a mesa, Rodolfo. Venha receber o certificado da tua vitória, que dá o direito a concorreres com o teu trabalho, no concurso municipal. Parabéns. Foi merecido. Sorrindo feliz, envaidecido, ele vai se encaminhando por entre as carteiras. Ao passar por Daniel, mexe com falando baixinho de modo ofensivo. Bugre não pode com alemão. Filho de alemães convencidos de uma superioridade racial, este colega sempre nutrira por Daniel uma aversão. Não admitia que ele pudesse ser tão inteligente quanto ele. Os dois dividiam sempre as melhores notas da classe. Para sua mesquinha compreensão da vida, o resultado não poderia jamais ser outro. A vitória só poderia ser dele. Vitória da raça ariana. Tal ofensa foi como se cravasse um punhal no coração de Daniel. Não teve tempo de retrucar nada. Rodolfo continuara ligeiro até a mesa. Com o certificado na mão, recebia mais uma salva de palmas. Agora Rodolfo, fala a diretora após cumprimentá-lo, és o representante da nossa escola, perante o município. Vamos todos torcer por ti? Confiante, ele responde, pode deixar, diretora. Espero também representá-la perante o Estado. Dando por terminada a reunião, a diretora se retira e a sala vira num rebuliço. Procurando não deixar transparecer sua tristeza, Daniel apanha o material escolar e sai porta fora, rumo ao portão de saída. Ainda estava caminhando pelo corredor, quando ouve a voz de seu professor de português chamando-o. Daniel. Espera aí. Quero falar contigo. Ele para e volta atrás para se encontrar com O professor, colocando o braço sobre seus ombros, fala com carinho. Ainda não tinha tido a oportunidade de te cumprimentar pelo teu trabalho. Não podia, antes de sair o resultado. É contra o regulamento. Mas agora quero te dizer que achei esplêndido o que tu escreveste. Se fosse um concurso apenas literário, sem comprometimento com as limitações históricas, o prêmio teria sido teu. Foi a opinião unânime da mesa julgadora. Mais confortado, Daniel agradece comovido. Obrigado, professor. Muito obrigado. O senhor sempre foi muito camarada comigo. Tu não entendeste, Daniel. Não se trata de ser camarada ou não. Estou falando a verdade. Foi muito bom mesmo o que escreveste. Admirei a tua criatividade e a facilidade de expressão. Numa linguagem jovem e simples, sem abusar de gíria, tu contaste romanceada a nossa história. Parabéns. Continua escrevendo, pois acho que tens talento para isso. Daniel, de tão emocionado,
Não consegue dizer nada além de, muito obrigado, professor. Bom ouvir isso. E de alma leve, ele retorna para casa. Assim que Giovanna enxerga Daniel esperando-a do lado de fora do colégio, corre para ele, perguntando, e aí? Como foi o resultado? Mas percebendo falta de entusiasmo nele, compreende sentida, perdeu, né? Ele abana a cabeça admitindo, foi bem como o pai me alertou. Bem como tu achaste. Rodei. Que pena. Rezei tanto pra você ganhar, mas acho que os santos não quiseram nada comigo. Achando graça do jeito dela, ele convida, vamos sentar um pouco na praça. Aí eu te conto tudo. Tão logo se acomodam num banco, ele vai relatando conforme aconteceu. Mas que cretinice desse tal Rodolfo, exclama indignada, como alguém neste mundo pode ser racista, meu Deus. Somos um bando de pessoas iguais, só que com aspectos diferentes, habitando o mesmo planeta. Ainda bem que você parece não ficar mais tão chateado com isso. Verdade. E sabes que tu tens me ajudado muito a acabar com esse meu complexo. Sério? Pergunta admirada. Que bom, Daniel. Fico feliz, e acho que vais ficar então mais feliz, quando souberes do elogio do professor inteiro. O que foi que ele disse? Conta de uma vez. Daniel, feliz com o interesse dela, transmite fielmente tudo o que foi dito. Uau! Que baita elogio! Muito bem merecido, exclama com genuína alegria, viu? Como todos nós estávamos certos quando achamos muito boa a maneira como você escreveu. Não vai parar mais de escrever, não é? Um dia quero ver um livro seu na lista dos best-sellers, combinado, seria incrível. Ri entusiasmado. Porém em seguida suspirando, ele duvida, mas não sei se tenho tanta criatividade e inspiração para chegar até lá, pois olha, Daniel. O meu pai me dizia que a criatividade nasce com a pessoa. É uma qualidade. Uma vez a gente trabalhando para desenvolver essa qualidade, a inspiração brota sempre. Só é preciso praticar bastante, pode ser, mas é verdade. Eu sei, porque comigo aconteceu assim. Quando o meu pai morreu, eu não queria mais tocar o meu violão. Chorava todas as vezes que olhava para ele. Um dia, minha mãe chegou para mim e disse assim, filha, se você abandonar a sua música e o violão que seu pai lhe ensinou a tocar, ele vai ficar muito triste no lugar onde ele se encontra. Se continuar tocando, ele vai se alegrar e inspirar você. E além disso, se parar de tocar, quem vai trazer alegria para nossa casa? E foi pensando no meu pai, que eu recomecei a praticar e agora, estou tendo cada vez mais inspiração. Bah! Que coisa linda tua mãe te falou. Me deixou emocionado, e um tanto indecisa. Continua, sabe, eu tenho uma surpresa para você. Não ia mostrar ainda, porque acho que não está de todo pronta. Que surpresa! O que foi que fizeste? Me mostra logo, vai! Exclama curioso. Então vamos para casa pegar o meu violão. É uma composição bem simples. Quanto à letra, eu nem sei como foi que escrevi. Nem parece coisa minha. Sinceramente me surpreendi. Fizeste uma música. E escreveste a letra também. Ele se admira, é demais. Vamos rápido que eu quero ouvir. E ligeiro, vai se levantando do banco. Rindo, ambos seguem para a casa dela. Lá chegando, ela apanha o violão. No pátio da igreja é melhor para ficarmos sozinhos. Vamos para lá. Começando a dedilhar as cordas do instrumento, ela explica o que fez. Depois do piquenique, à noite eu não conseguia dormir. Estava sem sono. Então, abri a janela e a lua cheia clareou todo o quarto. Estava tão linda a noite. Não sei se você notou. Notei sim. Ele concorda rápido para não perder tempo. Está curioso, mas continua. O que aconteceu de tão especial? Relembrando o passeio. A beleza daquele campo verde sem fim. O vento brando agitando as folhas,
balançando meus cabelos. Era como se eu já conhecesse aquela paisagem há muito tempo. Aí, fui ficando inspirado e uns versos começaram a surgir em minha mente. Gostei. Então, para não me esquecer, peguei caneta e papel, escrevendo ligeiro. É isso mesmo. Se não se escreve na hora, periga esquecer, e como o luar estava muito forte, nem acendi a luz. E enquanto ia escrevendo, uma música ia brotando dentro de mim. Peguei do meu violão e comecei a compor. Não sei quanto tempo levei. Só sei que ainda estava acordada quando os galos começaram a cantar, e rindo. Ela termina. Foi uma luta a levantar de manhã, quando a minha mãe me chamou. Impressionado e cheio de curiosidade, ele pede para ouvir a composição. Mas é apenas uma toada bem simples. Ainda não sei compor pra valer, ela explica com receio dele não gostar. Mas, com uma voz suave, afinada, ela canta, pela estrada do tempo. Minha alma cavalga sobre os campos de outrora, buscando raízes, trazendo à memória o passado esquecido. Revolve as cinzas de ontem, reacendendo o amor. Revivo belezas, sepulto tristezas, e num passo tranquilo, reencontro meu chão. Bendigo hoje o destino que me fez retornar. Meu olhar se esparrama pelo verde infinito deste pago querido, e aquece o coração. Minha alma tristonha recobra a alegria ao entender o viver, pois passado é passado, o futuro inexiste, o presente é a vida. Toada simples. Ele se admira, isso é um chamamé, Giovana. Um ritmo gaúcho. E está maravilhoso. Adorei. Está demais. Lindo, lindo. E a letra também. Parabéns. Encantado, ele segura a mão dela e ambos permanecem calados, apreciando o entardecer. Olhando a primeira estrela, que tremulando ainda tímida vai surgindo no céu violáceo, ele pensa emocionado, Giovana. Essa tua canção, me respondeu algo que eu desejava muito saber. Meu filho, reclama Elisa aborrecida, ao ver Daniel entrando em casa, pela porta dos fundos. Isso são horas de chegar. Essa falta de horário não está me agradando. Desculpa, mãe, e beijando-a no rosto, explica, estava ouvindo música com a Giovana e só me dei conta da hora, quando escutei o padre Francisco chamando por ela. Tomás, que se encontrava na cozinha, apanhando refrigerante na geladeira, fala compreensivo. Pelo teu jeito alegre, o encontro estava divertido. Demais, pai. Aconteceu uma coisa incrível com a Giovana, que eu quero muito te contar. Mas vamos deixar essa conversa para mais tarde, interrompe a mãe, um tanto afobada, acabando de preparar a comida. Vai te arrumar ligeiro, que já está na hora de servir o jantar. E hoje nós temos visita. Então Hans já chegou. Que bom. Estou doido para conversar com ele e saber o que ele achou das missões. E é animado. Saia rápido da cozinha. Vou me ajeitar ligeirinho. Ao entrar pouco depois na sala, é recebido efusivamente pela irmã, até que enfim vou conseguir te apresentar ao Hans. A simpatia entre os dois é imediata. Este, no inglês pausado para ser compreendido mais facilmente, cumprimenta Daniel, se levantado para abraçá-lo. Depois, olhando com admiração, expressa o que está sentindo, depois de percorrer as missões aqui no Brasil, estudando sobre os jesuítas e o povo guarani, conhecendo a sua arte, cultura e bravura. Você não imagina, Daniel, a satisfação que eu sinto em ser recebido como amigo, por um legítimo descendente guarani. Uma onda de alegria envolve Daniel. Essas palavras vindas de um estranho e, ainda por cima da raça alemã, deixam-lhe de tal forma emocionado que ele tem a certeza, naquele momento, de que jamais as esquecerá enquanto viver. Após o jantar, Hans contou e descreveu tudo o que vira e aprendera. Matilde, acompanhada pelo pai, traduzia para Elisa e Daniel,
aquilo que eles não compreendiam. Quando fui cantar com o coral nas missões, não pude pesquisar nada. Estávamos em uma excursão, portanto conhecemos tudo por alto. Entretanto agora, foi diferente. Conheci todas as ruínas do lado brasileiro. Passei alguns dias estudando em São Miguel. Muito, muito interessante. É realmente uma obra fantástica, concorda Tomás, que nos faz pensar como foi possível construir em tudo aquilo, em meio a um campo deserto, com toda a sorte de dificuldades. Fiquei sabendo, continuou o alemão entusiasmado, que as construções não foram realizadas de forma amadorística. Um arquiteto italiano, Giovanni Primoli, foi quem durante 10 anos, planejou e acompanhou a construção de toda a obra. E quase todo o material usado, foi feito pelos guaranis, sob a orientação dele e dos jesuítas. E as esculturas belíssimas, foram esculpidas por Giuseppe Brasanelli, que ensinou aos índios este trabalho. É realmente incrível. Por isso que os reis de Portugal e Espanha resolveram destruir tudo. Tiveram medo do poder deles, complementa Daniel. Hans, sorrindo, o cumprimenta. Parabéns pelo seu inglês. É quase tão bom quanto o da sua irmã e do seu pai. E voltando-se para Matilde, fala pesaroso. Fico triste de ter que ir embora amanhã à noite. Gostaria muito de ficar mais um pouco com vocês. Mas ainda tenho que ir às missões argentinas. Disponho apenas de 15 dias, incluindo as viagens de ida e volta. É uma pena. Também fico triste, afirma Matilde com um leve tremor de voz. Mas, apesar de pouco, para mim foi um presente dos céus, poder voltar aqui, e se levantando com um sorriso, vai falando, peço licença para ir buscar algo na minha mala. Em poucos instantes ele retorna, trazendo uns pacotes nas mãos. Este é para Dona Elisa. Uma lembrança da terra de seus antepassados. Esta, abrindo um pacote, se emociona com um quadrinho bem emoldurado, retratando a região de onde vieram seus avós. Tomada de surpresa, querendo agradecer em alemão, se atrapalha, confundindo o inglês com o pouco alemão que sabe falar. E, rindo encabulada, acaba por agradecer em português mesmo. Muito obrigada, é muita gentileza sua. Quando Tomás desembrulha o seu, se expressa encantado, na língua alemã, mas isso é uma relíquia Hans. Uma Bíblia luterana antiga. Que beleza! Foi presente de um tio-avô. Eu achei que seria mais indicado pertencer a um pastor com sensibilidade para apreciá-la. E quanto a você, Daniel, fala voltando-se para este, achei que gostaria de um canivete suíço. À semelhança da mãe, este também agradece em português. Bah! Que supimpa! Você é demais, camarada, demonstrando a alegria que sentiu com o que ganhara inesperadamente. Achando graça da expressão dele, Hans pergunta a Matilde o que lhe falara. Esta, rindo, esclarece, pura gíria. Intraduzível. Foi a maneira que ele encontrou para dizer o quanto gostou do teu presente. E, finalmente, dando para ele um embrulho pequeno, explica, este é o livro que prometi trazer. Traço em seguida entrega um pacote maior, falando satisfeito. Como você me disse ao telefone que não havia encontrado ainda, procurei em Santo Ângelo e consegui a coleção completa de Allan Kardec. Desfazendo o ligeiro embrulho, ela solta um grito de alegria ao ver os 5 volumes encadernados numa edição de luxo especial. Hans! Que maravilha! Adorei! Vou ler tudo em seguida. E enquanto ela passa os livros para os pais que, curiosos, queriam dar uma olhada neles, Hans se aproveita da distração destes e retira um pequenino estojo do bolso. Colocando na mão de Matilde, fala baixo em seu ouvido, este é para abrir quando estiver sozinha. Porém, não contendo a ansiedade, disfarçadamente ela abre o estojinho. Dentro dele, um pequeno coração de ouro, preso a uma fina corrente. De um lado está escrito em português e do outro em alemão, eu te amo. Com o coração palpitando,
olha para ele com os olhos brilhando de felicidade. E murmura baixinho, eu também. A visita de Hans atenuou a decepção de Daniel com o resultado do concurso e, com o apoio recebido por todos que o estimavam, se esqueceu do assunto. Entretanto, o incentivo recebido para escrever teve retorno. Agora, procurava sempre um tempo disponível para colocar no papel pequenas histórias ou mesmo frases que surgiam em sua mente. Ia guardando tudo numa pasta. Lendo com mais frequência, também a inspiração começou a brotar mais facilmente. Giovanna, tu tinhas razão. Ultimamente é raro o dia que não tenho ideias novas. Às vezes escuto um pedaço de conversa, sem querer, e já imagino uma história em cima do que ouvi. É incrível. O mesmo estou fazendo com a minha música. Mas só tenho tempo à noite. A escola à tarde, deixo o tempo mais curto. É verdade. Tomara que tu consigas a transferência para o meu colégio. Seria tão bom. Daniel, me diz uma coisa. Você não tem tido mais aqueles sonhos estranhos, sabes que não? Tenho andado tão entusiasmado com o que está me acontecendo, que até nem penso mais nisso. Engraçado, né? Os encontros na saída das aulas, com a troca de ideias e informações, continuavam firmes. Eram prioritários para ambos. E o namoro entre eles ia se firmando. Com o término do ano letivo se aproximando, o tempo foi ficando escasso para o exercício de seus talentos. As provas exigiam uma atenção maior. E os dias foram se sucedendo com rapidez. Na véspera da entrega dos boletins com o resultado final, para aprovação do curso ginasial, a diretora reuniu novamente os alunos da quarta série ginasial. Dessa vez estava acompanhada do professor inteiro. Desejo dar conhecimento a vocês de um fato muito importante para a nossa escola. Acho que este ocorrido vai estimulá-los mais ainda a se dedicarem com afinco aos estudos. Principalmente agora que estão se encaminhando para cursarem o curso científico. A classe, surpreendida com essa inesperada reunião, permanece atentamente em silêncio. Daniel, admirado, pensa, o que será que aconteceu de tão importante para que ela venha nos comunicar? A ansiedade é geral. Bem, infelizmente não conseguimos, apesar do alto desempenho de todos, vencer o concurso literário estadual e conquistar o prêmio oferecido pela Secretaria de Educação. Entretanto, um aluno dessa classe ganhou o concurso de jovens escritores, promovido pelo MEC, a nível nacional, enaltecendo assim a nossa modesta escola. Passo a palavra ao nosso professor inteiro. Os alunos se entreolham espantados. Quem será? É o pensamento de todos. Com um olhar de satisfação, o professor explica tranquilamente, ao ler os trabalhos após a classificação dos mesmos, feita pela mesa julgadora, para o concurso literário, me surpreendi com um deles. Não tendo sido fiel às especificações da Secretaria de Educação, não fora classificado. A essa altura, lembrando-se das palavras do professor, o coração de Daniel dá um pulo em seu peito. Sentindo uma leve esperança, ele pensa angustiado, mas não é possível que seja o meu. Não entrei nesse concurso. Portanto é melhor me acalmar, para não passar por outra decepção. Entretanto, continua o professor, me encantei com a beleza e a criatividade do texto e com a correção do português, escrito de uma maneira simples e sem gírias. O coração de Daniel volta a disparar, agora mais forte. Foram essas as palavras que ele me disse. Mas não pode ser. E se for, Jesus, como isso aconteceu? Então, tendo tido conhecimento desse concurso nacional, a revelia desse aluno, datilografei uma cópia de seu manuscrito e o enviei para o Distrito Federal, em nome da nossa escola, conforme as instruções do MEC. O autor desse trabalho premiado deverá receber o seu prêmio no Rio de Janeiro, juntamente com a nossa diretora, ainda este mês, com todas as despesas pagas. Com direito a um acompanhante de sua família.
Oh, ouve-se um murmúrio de espanto percorrendo toda a sala. E o professor sorrindo, continua: o prêmio que o aluno receberá consiste na publicação de sua história, em um pequeno livro que participará de um programa de incentivo a novos escritores. Com satisfação, peço que a nossa diretora anuncie o nome dele. Em meio a um silêncio total de enorme expectativa entre os alunos, ela convida: eu chamo aqui na mesa, o aluno que dignificou a nossa escola, tornando-a conhecida no Distrito Federal. Daniel Cruel Schmid. E eu peço uma salva de palmas para ele. Aturdido, ele se levanta. Como num sonho, em meio a aplausos sinceros e olhares rancorosos, invejosos, ele segue em direção à diretora que o recebe com um caloroso aperto de mãos. Parabéns, Daniel. Foi merecido. Em seguida, ele se volta para o professor Antero que o olhava com carinho e o abraça fortemente. Com a voz embargada pela emoção, só consegue balbuciar: obrigado, professor. Muito obrigado, mesmo. Os colegas que realmente o estimavam rodeiam-no manifestando sincera admiração. Viva o nosso campeão! Entretanto, ao passar próximo de Rodolfo, este fala alto, mordido de inveja: aposto que foi o pai quem escreveu para ele. Ouvindo isso, Daniel para e olhando-o, fala com indiferença: tuas ofensas, bobalhão, já não me atingem mais. Tás convencido agora de que inteligência não é qualidade exclusiva da tua raça? Acho melhor usar a que tens, para crescer. Tinha certeza de que levar a raça Guarani perante a sua turma. Isto deixava-a imensamente feliz. Conseguira afinal o que desejara com tanta intensidade. Retornando feliz para casa, reconhece com gratidão: mas se não fosse pelos meus pais, talvez eu nunca pudesse ser o que sou hoje. Tão logo tomou conhecimento da vitória do filho, Elisa, vibrando de alegria, começou a providenciar o jantar festivo, ainda para essa mesma noite. Chamou Giovanna com sua mãe e seu tio. E não se esqueceu do professor Antero, o responsável por toda aquela alegria. Além do cardápio especial, totalmente da preferência de Daniel, haveria uma outra surpresa para ele. Este andou pelas nuvens a tarde toda. Não cabia-se de contente. Quando chegou finalmente a hora do jantar, Tomás feliz, comunicou: como completas 15 anos daqui a 20 dias. Resolvemos, tua mãe e eu, comemorarmos antecipadamente o teu aniversário no Rio de Janeiro. Compramos hoje de tarde as passagens. Tua irmã também irá conosco. Traço após uma pausa, continua em tom de suspense: como me deram permissão, tenho aqui uma outra passagem, que eu espero que seja usada. É para Giovanna. Esta, de tão surpresa, dá um grito de alegria: Jesus! Eu não acredito. E olhando em direção à mãe e ao tio, pede confirmação: você deixou mesmo, mãe? Pastor! O Senhor é demais. Daniel, resplandecendo de felicidade, abraça e beija Tomás: pai. Obrigado. Obrigado. 1000 vezes obrigado por tudo. E falando alto para que todos ouvissem, exclama: será para sempre a melhor festa de aniversário de toda a minha vida. Porém, de repente, ele se preocupa: mas pai, e a paróquia, com amor e dever, não vai te atrapalhar viajar por minha causa? Francisco se apressa em responder, falando igualmente alto para ser ouvido também por todos: que ninguém se preocupe. Tão logo o pastor viaje, eu converterei todas as suas ovelhas ao catolicismo. A risada é geral. Ainda rindo, Tomás responde ao filho: não haverá problema, Daniel. Vou assistir somente à entrega do teu prêmio. Serão apenas 3 dias. Tua mãe é quem ficará passeando com vocês. Mais tarde, antes de se recolheram para dormir, Tomás pede ao filho que fique um pouco a sós com ele na sala. Aproveitando a ocasião, Daniel volta a agradecer ao pai: foi uma surpresa maravilhosa. Adorei tu convidares a Giovanna.
Foi demais, pai. Só é ruim tu não ficares conosco o tempo todo. Porque nada pode ser completo nessa vida. Porque nesta vida estamos aqui para aprender. E o aprendizado está justamente em sabermos enfrentar com fé e compreensão o inesperado em nosso caminho. Mas eu queria ficar a sós contigo, porque tenho algo que preciso dar a ti, exatamente nesta ocasião, em que completas teus 15 anos. Já que antecipamos o teu aniversário, penso que o melhor seja te dar hoje mesmo. Me dar mais alguma coisa, pai. Tu já me deste até demais. E falas de um jeito tão misterioso. Nossa! O que será? Fala ansioso, cheio de curiosidade. Levantando, Tomás vai até a estante. Por trás dos livros, abre o cofre escondido, onde guarda as coisas mais importantes da família. Retira uma pequena caixa em madeira trabalhada e entrega a Daniel. Este, admirado, passando os dedos levemente por sobre uns estranhos símbolos talhados em sua tampa, vai abrindo-a com cuidado. Surpreende-se com um belo colar de contas, com uma cruz missioneira, pendurada. Tudo em madeira trabalhada à mão, pintada nas cores verde, vermelho e azul desbotadas e com ouro envelhecido. Pai! Traço ele se admira, que lindo! Deve ser muito antigo, não é? E o que significam esses símbolos? Infelizmente desconheço o significado deles. Mas é um trabalho guarani, muito antigo mesmo. Como conseguiste isso? Que presente incrível! Não consegui e não é um presente que estou te dando. Te pertence por herança. Como assim, pai? Herança? Me explica, espantado com o que acabara de ouvir, sente uma enorme ansiedade. Bem, quando tua mãe de sangue estava para morrer, vieste para nossos braços. E antes que partisse, me pediu que te entregasse isto, quando chegasses à puberdade. Guardei com cuidado todos esses anos, para te entregar agora. Emocionado, Daniel alisa a caixa com carinho, então era dela. Agora é minha. Uma herança guarani, e curioso, questiona, e tu sabes o que ela representa? Vou te transmitir a história que tua mãe Guarani me contou, durante a doença que a levou. O povo Guarani, antes de sua conversão ao cristianismo, também tinha suas cerimônias, assim como nós e como todas as civilizações. Casamento, nascimento, etc. E uma delas, uma das mais importantes, era quando os filhos entravam na puberdade, para que eles recebessem sabedoria e proteção em sua vida de adulto. Entretanto, essas cerimônias foram abolidas e substituídas pelas católicas, quando eles passaram a viver com os jesuítas. Assim, o avô do avô de sua mãe, não querendo abandonar de todo suas tradições, passou a fazer para seus filhos, em família, uma benção especial, num misto de crença guarani e cristã. Ele mesmo fez este colar que, durante a benção, colocava no pescoço deles, confirmando ambas as crenças, que adoravam o mesmo e único Deus. É demais. E a caixa, pai? O que significava? A caixa, ele fizera para guardar o colar. Nela, gravou os símbolos da cerimônia guarani, para que estes não fossem esquecidos pelo tempo e para que seus descendentes não se esquecessem de sua origem. Bah! Que história! E como isso não se perdeu no massacre? Calma! A história não acabou ainda. Quando aconteceu o massacre em São Miguel, os que conseguiram sobreviver, na sua maioria mulheres e crianças, buscaram abrigo na mata. Na fuga, uma das filhas deste guarani missioneiro, milagrosamente salva juntamente com um casal de filhos pequenos, levou com ela esta caixa. Ela considerava sagrada e se arriscando muito, conseguiu salvá-la. Assim, quando seu filho e os outros meninos crescessem, poderiam receber a benção de seus ancestrais. Com essa atitude, ela se tornou a líder espiritual da tribo que começava a se formar novamente. Com uma pequena pausa, Tomás faz algumas considerações. Com certeza,
Penso eu. Que ela, na dor de ver quase todos mortos naquela grande chacina, desesperada com a vida que se tornara repentinamente perdida, desbaratada e sem rumo, se apegou a estes objetos, para ter algo em que pudesse